Preleção, capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, itens de 1 a 8 e 14 e 15. Olá, minhas amigas, olá, meus amigos. Bem-vindos à preleção online do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. Vamos iniciar a nossa atividade de hoje com uma prece, elevando as nossas mentes e os nossos corações a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e amigo maior, aos mentores espirituais da nossa casa, aos amigos espirituais, e pedir a eles que sempre nos inspirem nas boas atitudes, nos bons pensamentos e que nos auxiliem nesta atividade de hoje a compreender da melhor forma possível os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo e colocá-los em prática na nossa vida. Que assim seja. O capítulo de hoje de O Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 10, que tem como título Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E nós abordaremos os itens de 1 a 8 e 14 e 15. Esse capítulo do Evangelho inicia com o Evangelho de Mateus 5, versículo 7, onde ele diz: Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Em Mateus 6, versículos 14 e 15, se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. E em Mateus 18, versículos 15, 21 e 22, ele nos conta: Se vosso irmão pecou contra vós, ide-lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. E então Pedro, aproximando-se de Jesus, disse-lhe: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. As palavras de Jesus, descritas no Evangelho segundo Mateus, nos ensinam que a pessoa que é misericordiosa trata as ofensas de forma branda e pacífica, esquece as ofensas porque valoriza o afeto através do amor ao próximo, e aí está a sua grandeza e a sua elevação espiritual. E muito acima dos insultos que possam lhe ser dirigidos, ele mantém sempre a calma e tem para com o outro um olhar caridoso e compreensivo. De outro lado, as pessoas que se rendem ao ódio e ao rancor estão ainda presas ao orgulho e à vaidade feridos, sentimentos que não nos permitem verdadeiramente perceber o outro em suas dificuldades e suas carências, e que muitas vezes são o motivo para o uso da ofensa. Neste caso, tanto o ofensor quanto o ofendido são prisioneiros de sentimentos pouco elevados, de pensamentos negativos recorrentes, em que permanecem revisitando a cena do insulto e da discórdia, criando mentalmente discursos intermináveis, frutos da ansiedade, onde o adversário é sempre humilhado e condenado. Nesses pensamentos, o perdão nunca aparece como uma possibilidade a ser oferecida, pois as pessoas rancorosas têm uma necessidade distorcida de serem justiçadas. Porém, paradoxalmente, para o vaidoso, orgulhoso e egoísta, o perdão é sempre tomado como um direito incontestável, do qual tenta fazer uso constantemente, esquecendo-se de que, perante a justiça divina, recebemos perdão na razão direta do quanto perdoamos. Cito como exemplo aqueles que usam constantemente o jargão "pronto, falei", onde emitem desenfreadamente opiniões precipitadas,
muitas vezes distorcidas sobre alguém, sobre algum fato ou alguma coisa. Também aquelas pessoas que tomam atitudes que ferem regras, leis e direitos de outras pessoas. Esses, que aqui podemos chamar de ofensores, ao se depararem com os desdobramentos negativos de seus comentários ou de seus atos, reclamam o direito ao perdão sem perceber que momentos antes estariam atuando no sentido oposto, julgando, condenando e atuando impiedosamente contra o outro. Vemos assim que lidar com o perdão é muito difícil. Esse ato de amor é exigente quanto à verdade que o move. E necessariamente o processo começa no autoconhecimento, no desejo sincero de se melhorar, no auto-perdão de nossas falhas, para então alcançarmos a condição de perdoar o outro. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec expõe duas maneiras de perdoar alguém que nos prejudicou. Uma nobre e generosa, e a outra apenas de aparência. Mas antes de explicá-las, toma a liberdade de abordar o auto-perdão, que, como já disse há pouco, é condição basal para que se possa perdoar o outro, já que ninguém pode oferecer aquilo que não tem para si mesmo. É a mais trabalhosa forma de perdão, porque primeiro precisamos abdicar do orgulho e da vaidade, olhando diretamente para os nossos próprios defeitos, fraquezas e suscetibilidades. Por causa delas, tendemos a adotar padrões de comportamento defensivos que oscilam da vitimização à vilania, que servem para mascarar nossas deficiências morais. Nessas condições, projetamos, julgamos e condenamos as atitudes dos outros exatamente para evitar de olharmos para dentro de nós mesmos e encarar aquilo que muitas vezes nos causa dor e vergonha. Quando conseguimos nos analisar, acolher e conhecer nesse nível mais profundo, onde habitam as nossas falhas morais, o arrependimento, o auto-perdão e o sentimento de reparação são os movimentos que nos permitem a mudança para melhor, a nossa reforma íntima. Somente a partir dessa importante mudança interna é que se tem condição para exercer o perdão ao próximo, a um adversário, de forma verdadeira, perdoar ao próximo na mesma forma e medida em que eu desejo receber o perdão. Ou, num entendimento mais amplo, amar ao próximo como a mim mesmo. Esta é a forma de perdoar que Allan Kardec, neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, classifica como a forma nobre, generosa, sem segundas intenções, a forma adequada de perdoar. A segunda forma de perdoar, na verdade, nem deveria ser chamada de perdão, pois se trata de uma forma cênica, que, atendendo às exigências da vaidade, serve apenas para ser mostrada aos outros. Como diz Paulo Apóstolo, é o perdão apenas proferido pelos lábios. Geralmente, determina uma série de condições ao ofensor para que ele possa receber o perdão, além de, na maioria das vezes, exigir retratações com exposições públicas da falta cometida. Estas satisfazem ao ego vaidoso e não vêm do coração. Além disso, se alguma condição for descumprida, em qualquer tempo, a lembrança do ato ofensivo é recuperada e automaticamente exposta com toda a carga de mágoa já experimentada anteriormente e que estava guardada às vezes por muitos anos, sob a forma de rancor. Ou seja, de fato não há sinceridade nessa forma de perdão, o que não o torna verdadeiro. Entendemos, então, que perdoar implica necessariamente entender os fatos, de forma caridosa, delicada, generosa e especialmente misericordiosa. Perdoar
sem conservar segunda intenção, poupando o ofensor de humilhações desnecessárias e permitindo que qualquer mágoa ou dissabor recaia no esquecimento. Assim, abrimos a possibilidade para o próximo passo, quando possível, que é a reconciliação. Reconciliar-se com os adversários exige de nós entender que nem sempre somos a vítima. Ao longo das múltiplas existências e em diferentes situações da vida atual, provavelmente desempenhamos também o papel do vilão, rendendo-nos aos caprichos do nosso orgulho, da nossa vaidade e tudo o que desses sentimentos pode derivar. Usamos e abusamos dos nossos maus pensamentos, das nossas más palavras e atitudes ruins para prejudicar ou ofender outras pessoas. Muitas dessas histórias são oriundas de outras vidas, em ciclos alternados de ódio e rancor aparentemente intermináveis, que se revezam entre o sofrer e o provocar o sofrimento. São os ciclos de obsessões que se estabelecem, mantidos para além das diversas existências na matéria. Paulo Apóstolo, novamente, em mensagem recebida em Lyon em 1861, nos lança a reflexão sobre a possibilidade de que o primeiro golpe pode ter sido dado por nós. Também nos chama a reflexão de que, ainda que tenhamos sido a vítima, se deixamos-nos levar pela mágoa, pelo melindre e pelo rancor, ao invés de empreender no sentido do esclarecimento, da misericórdia e da indulgência, conseguimos de fato perdoar? Jesus nos convida à sincera e verdadeira reconciliação, lembrando que tudo terá que ser reparado e perdoado, seja nesta ou em outra vida, e que devemos ter consciência disso. Está em Mateus capítulo 5, versículos 25 e 26. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Muitas histórias de obsessões e inimizades percorrem séculos e impedem o avanço moral dos seres por não conseguirem perdoar, apesar da ofensa original muitas vezes já se ter perdido na poeira dos tempos. Tão importante percebermos que a sensibilização para o entendimento da cena da qual participamos é fundamental. O perdão tem que estar presente como um impulso voluntário em nós, mas o entendimento tem que ser buscado sempre. Então, entendemos que o sacrifício mais agradável a Deus é aquele que elimina em nós todo sentimento contrário ao amor ao próximo. É, portanto, necessário sacrificar em nosso ego ferido o orgulho, o egoísmo e a vaidade. Jesus ensina a importância de perdoar antes de ser perdoado, de reparar qualquer mal ou injustiça cometidos antes de pedir justiça para si próprio. Ensina que isso não é uma troca que se faz com bens materiais, oferendas, sacrifícios, mas com a entrega de um coração puro e reconciliado consigo mesmo e com o outro, livre de ódio, de animosidade, de maus pensamentos e de culpas. Os espíritos superiores, no capítulo do Evangelho, também nos instruem e alertam para o perdão das ofensas. Simeão, em mensagem recebida em Bordeaux, 1862, nos recorda que Jesus, na oração que nos ensinou, esclarece que a justiça do perdão que recebemos está condicionada ao perdão que oferecemos. E aponta ainda que o Mestre deixou claro a Pedro que devemos perdoar sem colocar limites, sendo brandos, mansos
e humildes de coração, para que igualmente recebamos sempre a dádiva do perdão de nossas faltas. Simeão também nos alerta: se vocês se dizem espíritas, sejam mesmo. Esqueçam o mal que lhes tenham feito e pensem principalmente no bem que vocês podem fazer. Esse alerta é muito profundo. Chama a nossa atenção de que a caridade está também acima das nossas mágoas, do nosso egoísmo. Devemos perdoar e estar com o nosso coração livre de dores, de mágoas e de rancores para exercermos adequadamente a caridade. Paulo apóstolo também nos instrui na mensagem que citei há pouco, que foi recebida em Lyon em 1861, de que o verdadeiro perdão, o perdão cristão, lança um véu sobre o passado, ou seja, o mal que nos foi provocado precisa ser esquecido. Portanto, quando dizemos eu perdoo, mas não esqueço, de fato não estamos perdoando, estamos conservando o rancor. Nesse caso, o perdão é dos lábios, não é o perdão do coração. Ele ainda acrescenta: o esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas, enquanto o rancor é sinal de rebaixamento e inferioridade. É óbvio que muitas vezes sofremos ofensas, males que nos foram desejados ou dirigidos, que são difíceis de esquecer. Mas o nosso grande esforço, o grande empreendimento, o nosso crescimento moral nos demonstra que devemos tentar colocar toda essa dor e sofrimento, que são passageiros, no lugar do esquecimento e superar as dificuldades. Nem sempre conseguiremos reatar vínculos nos quais passamos por algum tipo de mágoa, ofensa ou mesmo violência, mas que consigamos perdoar dentro do nosso limite. Um limite que muitas vezes propõe um distanciamento seguro, um distanciamento para não evocar em nós medos, não evocar em nós raiva. Então, às vezes, é importante que a gente tenha apenas mantido o respeito também pelo outro, pelas suas dores, pelas suas limitações, pela sua incapacidade ou impossibilidade de atuar de uma forma diferente. O perdão, ele também pede essa compreensão da dor do outro. Conclui ainda a mensagem Paulo apóstolo dizendo que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos muito mais do que pelas palavras. Então a mensagem desse capítulo 10, desse trecho do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, vem no sentido de nos chamar a atenção para a nossa atitude, para aquilo que nós devemos fazer em relação ao perdão. Sendo esse ato amoroso um ato que exige um esforço muito grande, que é a superação do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso orgulho, nós devemos colocar uma atenção especial. Sendo espíritas, que entendemos que devemos oferecer incondicionalmente o amor ao próximo, devemos lembrar que o nosso próximo pode também ser esse indivíduo que é o ofensor. Devemos lembrar também que aquele espírito desencarnado que por vezes é colocado num papel chamando de obsessor, por vezes é a vítima numa história que nos envolve. Então, com todo esse cuidado, com toda essa atenção, com todo esse carinho e esse esforço que temos que colocar, que nós possamos fazer do perdão uma prática mais presente no nosso dia a dia. Em situações desde aquelas pequenas, efêmeras, como uma situação de trânsito, como uma situação com uma pessoa desconhecida num supermercado, numa loja, num shopping, até aquelas situações em que fomos mais profundamente feridos, que nos entristeceram mais, que nos magoaram mais, que a gente saiba colocar
o ensinamento de Jesus, a paciência, o entendimento à frente e consigamos ir jogando para o esquecimento o mal que nos foi feito para que consigamos perdoar. Todos nós temos as nossas mazelas, as nossas falhas e somos também buscadores de perdão, tanto do próximo como do perdão do nosso Pai Celestial. Todos nós queremos ser melhores, então que a gente possa fazer, em primeiro lugar, a nossa parte. O verdadeiro perdão se reconhece pelos atos muito mais do que pelas palavras. Paulo de Tarso. Quero encerrar então essa preleção neste momento com uma prece conhecida de todos nós, a oração de São Francisco. Que nós tenhamos o desejo sincero, a força e o empenho de tornar cada verso desta oração em atitude verdadeira em nossas vidas. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Agradeço imensamente pela presença de cada um de vocês aqui e que tenhamos excelentes dias pela frente. Deixo aqui o meu abraço e até uma próxima oportunidade.